A minha infância, antes de a gente começar, antes de a gente sair, né, para a nossa primeira volta ao mundo, que foi em 1984, muita gente fala assim, pô, mas você tinha 7 anos, você não vai lembrar de nada. E assim, eu tenho muita memória na época, que a gente morava, né? Eu acho que desde os 2 anos de idade, 3 anos de idade, foi a primeira memória, assim, que ainda era uma casa velha, que a gente morava de madeira. Eu me lembro do barquinho que meus pais tinham, que era um Lightning, e eles velejavam e levavam a gente para velejar. Eu me lembro isso até hoje. Eu devia ter, eu acho que 2, 3 anos de idade. E tinha um outro barquinho que era parecido com o Optimist, só que um pouquinho maior, uma mistura de um laser, assim, mas era de um casco, parecia feito, não sei se era na época ou não, mas de um tronco só. E era um barquinho à vela, e eu me lembro que a gente saía com esse barquinho, e a gente ia, meu pai, minha mãe, o David provavelmente era, não sei se o Pierre estava junto, não me lembro bem, mas a gente saía e a gente às vezes navegava, nós morávamos em Santo Antônio de Lisboa, e às vezes a gente navegava até Ratones, e aí subia o rio Ratones. Foi a minha primeira memória de velejar mesmo, né? E obviamente que eles já começavam nessa época, eu me lembro sempre que as histórias eram 20 mil léguas submarinas, eram aventuras de piratas, eles sempre contavam essas histórias, né? Volta ao Mundo em 80 dias, sempre de aventura, e eu acho que era tipo uma lavagem cerebral, né? Sempre botando um gostinho pra gente ter gostinho de querer sair para velejar. Eles tinham uma data marcada, eles sabiam que a gente ia sair quando meu irmão completasse 10 anos. Eu ia ter 7 anos na época. E era uma coisa que acabou sendo muito natural. Eles foram se preparando, então a gente doou, né, todas as nossas bicicletas. E aí tinha só uma série de brinquedos que a gente podia levar, porque o barco não tinha espaço. Quando você mora numa casa, você tem tanta coisa que muitas vezes você não precisa. E no Natal foi quando foi dito para toda a família, foi avisado para toda a família que a gente ia sair para dar a volta ao mundo. E aí os familiares achavam que a gente era louco, alguns falavam, imagina que vocês vão ir e tal. Então, eu me lembro um pouco dessa parte, da reunião com a família, falando, mas eu me lembro mais dos amigos da escola mesmo, falando, nossa, que legal, vocês vão viajar, mas vocês voltam logo. E a gente falava, daqui a 2 anos a gente volta, porque era a intenção dos meus pais, era de fazer a volta ao mundo em 2 anos, 2 anos e meio e voltar. Então eles não tinham vendido a casa, eles tinham alugado a casa, o escritório, porque eles falaram, a gente vai sair e depois voltar. Na nossa saída, quem soltou as amarras foi um senhor chamado Seu Lilino, que na época a gente lembra que ele era um senhor que gostava de pescar, e era um pescador, e eu tinha assim, uma lembrança dele como um grande pescador na época. E quando a gente voltou em 94, foi ele que veio receber as nossas amarras. Depois a gente foi para Porto Belo, aí ficamos um tempo em Porto Belo, meu pai ainda voltava para trabalhar e para começar vamos dizer, aí ele voltava uma vez por semana só, ele foi desconectando mesmo, foi todo um processo, né? E a gente foi se adaptando no barco, como criança, né? Entendendo como é que se faz as coisas, mas vem muito naturalmente, né? Para criança tudo é maravilhoso. Roger that, I'm gonna proceed with the EPIRB number. The EPIRB number is 2 Delta. Mas o processo na costa do Brasil, por exemplo, eu me lembro muito bem que a minha mãe dando aula, ela sempre buscava fazer a aula não ser uma coisa chata, né, de ser assim, tipo, vamos ficar trancados aqui no barco, vai ser assim, não. Pô, hoje, por exemplo, vamos fazer matemática. A gente ia na feira e aí, vocês que vão fazer aí a conta. Quanto que deu, quanto tem que dar de troco, mas quanto que é a porcentagem? Então a gente foi aprendendo meio que naturalmente. Quando a gente ia para os lugares, a gente ia aprendendo, além do didático nos livros, a gente ia aprendendo a escola da vida e a escola das coisas, né, em cada local, com pessoas diferentes, em lugares diferentes e tendo a experiência mesmo de vida no dia a dia. E quando a gente estava estudando, obviamente que depois que eu aprendi a velejar de windsurf,
e o David também, a gente não queria, né, nem um minuto parar, queria ou estar num lugar bacana, a gente queria ir mergulhar, explorar, e aí ficava complicado, porque tinha que estudar e tinha que fazer vamos dizer, o dia a dia. Então a minha mãe foi muito legal nessa época, que ela pegou e falou, ó, eu vou passar para vocês o que seria legal. Quando vocês estiverem navegando, que às vezes são travessias mais longas, pô, aproveita para estudar. Que aí quando chegar no lugar eu vou dar day off para vocês, né? Eu vou dar ali, vocês podem ficar livres, aí vocês aproveitam. Então a gente acabou vendo, pô, então maravilhoso, não é? A gente vai estudar quando estiver navegando, então a gente fazia muito isso. Então tá navegando, às vezes estudava 7, 8 horas por dia navegando. Quando chegava num lugar eles falavam, ó, vocês estão livres, podem mergulhar, podem pescar, podem velejar, podem fazer o que quiser, podem brincar. Então a gente conseguia dividir bem isso. Eu dividia o quarto com o David, a gente ficava na cabine da proa, a gente não sabia na época que é a cabine que mais balança, né? Porque o Pierre, ele era um pouco mais velho. O Pierre, então a gente, eu me lembro um pouco do Pierre como ele protegia um pouco mais. Quando eu e o David brigava, né, o Pierre que dava aquela protegida, falava, ah, para com essa briga e tal. Mas com o David, nós éramos muito próximos. Nós tínhamos 2 anos, né, só de diferença, então às vezes a gente dava aquelas brigas bobas de irmão, mas a gente era muito parceiro, então a gente sempre dependia um do outro. Então a parte vamos dizer, de tarefas era sempre dividida no barco. E desde criança a gente já colocava a mão na massa, né? Eu acho que foi super legal isso dos meus pais, já desde o começo mostrar como no barco tem que ser dividido as tarefas, né? Quando nós chegamos na Nova Zelândia em 90, né, 91, e o David acabou decidindo ficar lá, a gente já tinha ficado 1 ano porque a gente saiu da Nova Zelândia, o David iria ficar só por um tempo curto, e nós voltaríamos para a Nova Zelândia, mas aí nós perdemos o mastro do veleiro, tivemos que voltar e ficamos 1 ano inteiro. E aí quando chegou, né, a época de ir embora, o David resolveu que ele queria ficar na Nova Zelândia. E para nós, assim, tipo, meus pais já sabiam, mas para mim foi um choque super grande. Eu falei, pô, o David vai ficar, tal, não sei o quê, porque era meu parceiro, né? A gente fazia tudo junto, saía junto, tal. Então, pô, quando a gente, porque era tudo muito mais fácil, né? Quando chegava no lugar, saía junto para conhecer as pessoas, tal, era tudo mais fácil quando você estava, né, com um parceiro, com o irmão, as coisas fluíam super bem. E o David era a pessoa que mais conversava. Eu era mais quieto na minha e o David sempre conversava muito. Então quando ele saiu, foi difícil para mim no começo, que eu falei, pô, agora eu vou ter que ir sozinho, né? E com meus pais eu acho que eles sabiam, assim, que o Pierre desembarcou com 17 anos, o David desembarcou com 17 anos. Falou, pô, se a gente não voltar para o Brasil, né, nesses 10 anos que vai completar, eu acho que o Ivan vai ficar em algum lugar pelo mundo. Então eu acho que foi um processo meio que natural de a gente voltar completando os 10 anos, e aí eu tinha exatamente 17 anos e queria fazer carreira, competir de windsurf, e aí foi. Quando eu voltei, uma coisa eu percebi, eu não conseguia ficar num lugar só por muito tempo. E realmente o windsurf me proporcionou essa liberdade de continuar viajando. Até que eventualmente eu descobri Ibiraquera, que é a praia de Ibiraquera, que é um dos melhores lugares do mundo para velejar de windsurf nas ondas. E aí tinha um amigo, o Ivan, que ele acabou se mudando para lá, ele morava em São Paulo e ele tinha esse propósito de vida de sair de São Paulo e mudar, né? Ele fabricava prancha de windsurf e se mudar para Ibiraquera. Uma época, inclusive, ele me patrocinou com pranchas. E aí acabei indo para lá, ele falou, pô, tem um espaço aqui, estou fazendo uma fábrica, se joga aí, tem um quarto aí, não tem problema. E acabei ficando por muito tempo lá e era a minha base, acabou se tornando a minha base. E aí eu saía para os campeonatos de Ibiraquera, corria os campeonatos, que literalmente eu ficava viajando quase 9 a 10 meses por ano, voltava para Ibiraquera para passar a época de verão normalmente e depois já saía novamente para competir. A partir assim, de março, nós íamos vários velejadores, depois que outros brasileiros começaram a entrar no circuito mundial, nós íamos para o Havaí e ficávamos alguns meses no Havaí treinando e testando o equipamento, que era grande parte do tempo era você testando a vela, testando seu equipamento para ver qual equipamento vai funcionar melhor em cada tipo de condição. Acabava sendo uma grande família e aí, como eu falei que no mundo
velejando, né? Que todo mundo está velejando meio que junto e acaba sendo a sua família, você acaba se encontrando em vários lugares, as mesmas pessoas. No windsurf acabava sendo a minha família, os atletas que competiam. Eu assim, tive o prazer de velejar com gerações antigas, né, que estavam terminando meio que a carreira deles, principalmente campeonatos brasileiros, né? No circuito mundial, como eu falei, eu fui o primeiro a correr o circuito mundial profissional, que era o PWA, que a gente chamava, mas tinha um pessoal, uma geração antiga, que eu competi com eles e depois de muitos anos vim competir com os filhos deles. Então eu acabei pegando 2 ou 3 gerações, que foi muito bacana. Foi muito engraçado, né, que muitos amigos, a maioria dos amigos que eu tenho, amigos e amigas, ninguém achava que eu ia parar de competir no windsurf, assim, num momento próximo, né? E aconteceu de uma forma muito natural. E eu acho que isso vem da nossa primeira volta ao mundo com meus pais, tá? A gente nunca tem medo de mudanças. E meus pais, eu acho que eles foram um dos grandes mentores, demonstraram isso, né, quando eles saíram para dar a volta ao mundo, largaram tudo, né, e saíram para uma viagem que era para ser 2 anos, acabaram ficando 10. Então eles me ensinaram essa parte de adaptar e não ter medo de mudanças. E eu acho que para mim acabou sendo muito natural vamos dizer, a saída de competição. Eu acabei diminuindo, praticamente parei, né? Eu posso falar que competi, mas profissionalmente, assim, eu realmente parei. E veio de uma forma muito natural, porque meus pais estavam começando a preparar para uma nova viagem. E, obviamente, a gente sempre se falava, eles falavam, pô, a gente quer começar a Expedição Oriente, a gente quer construir um barco para fazer a Expedição Oriente. Vai ser um projeto de 5 anos, 2 anos de construção do barco, né, 2 anos e meio, mais 2 anos e meio de viagem. E queria ver se você gostaria de fazer parte. Aí eu falei assim, pô, eu gostaria de me envolver na parte de construção, de supervisionar toda a parte do deck do veleiro Cat. E aí eles aceitaram e eu acabei diminuindo o número de competição, estava realmente, eu não diria, né, exausto, mas eu estava um pouco cansado, que pô, já fazia literalmente quase 20 anos competindo direto e não parava, né, campeonato o tempo inteiro, viajando. Aí eu falei, pô, gostaria de me envolver na construção porque realmente parecia um projeto incrível e foi um projeto incrível. E aí eu acabei parando de competir. O meu dia a dia chegava no estaleiro às vezes às 6, 7 horas da manhã e saía às vezes meia-noite, 1 hora da manhã de volta para dormir no veleiro Aiçô, que estava na Marina Itajaí. E aí eu dormia no barco, voltava para o estaleiro no dia seguinte e toda a preparação, mas foi muito gostoso de ver a construção do veleiro Cat, de ver aquele desafio, foi um grande desafio. E ver tudo acontecendo até que eventualmente o barco foi para a água, colocamos a mastreação e logo começamos a expedição. No barco você nunca tem muita certeza, né, do o que pode acontecer amanhã. Porque pode mudar, pode vir uma tempestade, você pode ter mudanças no cronograma devido a série de coisas que pode afetar. Às vezes numa ilha que você está querendo ir pode ter alguma regra que você não pode ir mais. Então no barco você tem que estar sempre preparado para ajustar as velas. Então eu acho que isso a gente acaba levando para o nosso dia a dia no trabalho, como o Pierre levou, como o David levou. O David até, curiosamente, nós não tínhamos televisão a bordo e o David se formou no cinema. Então é muito engraçado, o pessoal falou, pô, mas você não tinha televisão, você não assistia nada, como é que isso não é? Então, porque tinha uma outra visão, uma outra imagem. Então na parte, por exemplo, da construção do Cat, quando a gente construiu o Cat, eu acho que quando a gente morou no barco, a gente acabou sendo pessoas muito curiosas, porque chegava num lugar, a primeira coisa que a gente queria fazer é conhecer, ver o lugar, fazer amizade, e aí isso acaba fazendo você ser muito curioso. Então na parte de construção do Cat mesmo, eu nunca fui engenheiro, nunca fui eletricista, nunca, né, eu assim, tinha algumas coisas que eu era zero na esquerda, não entendia nada, mas eu era sou uma pessoa muito curiosa. Então na construção, para mim, eu digo até que foi uma faculdade de coisas que eu aprendi. A gente se envolveu com os professores da Senai, se envolvemos com construtores, com tudo que é tipo de pessoas, né, carpinteiros. Então foi um aprendizado para mim. Eu comecei realmente, eu sou muito curioso, então eu comecei a sempre
e buscando aquela curiosidade, pô, como é que faz isso, como é que faz aquilo, vai aprendendo, então eu acho que foi uma coisa que veio, sem dúvida, da gente ter morado no barco, que desperta essa curiosidade, essa vontade de aprender, essa vontade, noção de querer saber como a gente está agora, né? Que a gente chega num lugar, a gente quer saber, descobrir sobre o lugar, então uma coisa que eu acho que em viagem acaba tendo isso.